Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Seguinte, hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre concentração. Como que a gente pode melhorar essa concentração e, consequentemente, o rendimento nos estudos, certo? Muita gente reclamando de não conseguir reter o conhecimento, ter que ler 1000 vezes o mesmo parágrafo, sabe? Essas situações. Então eu pensei em algumas dicas para tentar ajudar vocês nisto, ok? Para quem ainda não me conhece, eu sou auditora fiscal no estado de São Paulo e coach no Estratégia Concursos. E gente, já aproveitando, sigam aqui o canal, curtam o vídeo, ok? E chega de blá 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 e vamos lá então. Quais são as 10 dicas que eu separei pra gente tentar melhorar a nossa concentração? Vamos lá? Primeira dica: organização e planejamento. Mas eu não estou falando aqui do planejamento dos estudos em si. Tô falando, pessoal, de um planejamento do dia, semanal, da vida em si. Sabe quando a gente tá estudando? Tá lá, lendo sobre licitações, e aí vem na nossa cabeça que a gente não pode esquecer de passar na nossa mãe para entregar um documento que ela pediu. Aí tá, daí você volta, continua lendo sobre licitações. E aí do nada vem na sua cabeça que você não pode esquecer de marcar o dentista que já deu o prazo do retorno. Poxa, a gente não pode deixar isso acontecer. Vocês sabiam que o cérebro ele perde energia com esse planejamento, sabe? De ficar lembrando esses compromissos. E outra, né? Parece que ocupa espaço a gente ficar lembrando desses compromissos. Então, vamos deixar espaço livre para os estudos. E não vamos perder energia com isso. Como que a gente resolve? Anotando as coisas, gente. Sério, agenda. Lógico, fique à vontade para escolher a forma que você prefere, né? De, sei lá, anotar no celular, não sei. Eu tenho agenda física até hoje. Pra mim é muito melhor, sabe? Colocar todos os compromissos e colocando ok depois que tá cumprido e tal. A gente precisa evitar essas viagens que acontecem durante os nossos estudos. Quando a gente anota tudo bonitinho, todos os compromissos que a gente tem da vida, se tá anotado, a gente não vai continuar pensando sobre isso. Certo, pessoal? A segunda dica é: estipule regras neste seu planejamento. Porque não adianta a gente deixar tudo lá organizadinho, todos os nossos compromissos para a próxima semana e deixar tudo isso solto pelos dias. Porque o que vai acontecer? A gente pode acabar se perdendo. Ah, tava ali previsto para fazer tal coisa segunda-feira, não deu, mas beleza, eu tenho o resto da semana. E aí eu vou jogando pra frente. Quando eu vou ver, tá tudo infernizando minha mente novamente, prejudicando minha concentração. O que eu gosto de fazer? Eu pego então e faço o meu planejamento semanal. Sábado e domingo eu sento e vejo tudo que eu preciso fazer na próxima semana. E anoto na agenda, a lápis. É bom fazer isso pela semana, porque daí eu vou distribuindo para deixar o negócio até equilibrado, certo? Os compromissos pelos dias da semana. E aí, de 2 em 2 dias, eu vou estipulando os horários para cumprir os compromissos. Gosto de fazer de 2 em 2 dias, porque às vezes estipular horário, né, para algo no domingo, estipular um horário para sexta-feira, putz, às vezes surgiu um novo compromisso, eu ia ter que remanejar e tal. Então, de 2 em 2 dias, botar horário, eu acho ideal. E aí, gente, eu coloco horário para todos os compromissos. Que horas que eu preciso passar na minha mãe, que horas que eu vou ligar no dentista, para tudo. E isso é muito importante para vocês, porque a gente não pode correr o risco de prejudicar o horário mais importante do nosso dia, que é o horário de estudar, certo? Os compromissos da vida não podem prejudicar os nossos estudos. Para você que não trabalha, tem o dia inteiro disponível, estipular o horário é muito importante, porque pessoas que não trabalham tendem a procrastinar muito. E você que trabalha, chega em casa no final do dia e tem que estudar, mas também tem que fazer as coisas da casa, algum outro compromisso, estipule horários também, é muito importante. Não é assim deixar solto, eu vou estudar a hora que der vontade, a hora que rolar. Não, gente.
regras. As regras são muito importantes, certo? A terceira dica é: siga o planejamento e cumpra as regras. A regra existe para ser cumprida. Gente, é sério. Eu sei que imprevistos acontecem, né? A vida não é cartesiana. Mas olha, se você conseguir cumprir 90% do seu planejamento, seguir tudo bonitinho, já está sensacional. E sabe o que vai acontecer? O cérebro parece que vai passando a confiar na gente, porque ele tem um período de teste, assim, sabe? Mas se você começa a cumprir bonitinho tudo que tá ali na segunda, na terça também, o cérebro é sério, ele vai ganhando confiança naquilo. E aí, na hora que você tá estudando, aqueles ruídos, aquelas viagens deixam de acontecer de verdade. Porque você sabe, o seu cérebro sabe que assim, ó, tá tudo ali anotado, os compromissos da vida estão anotados, você tá seguindo os horários que você estipulou para fazer. Então, ele percebe que ali, o horário de estudar, ele pode ficar concentrado 100% naquilo. Atenção plena para aquele momento. E isso é essencial. Quarta dica: reserve o horário mais produtivo do dia para os estudos. Então, quando você tiver distribuindo seus compromissos do dia, estipulando horários para cada um deles, óbvio, deixe os estudos no horário que você sabe que rende mais, certo? Sil, acontece que eu trabalho, o horário que eu mais rendo é de manhã, mas eu trabalho. Bom, pessoal, aí a gente precisa se virar com o que tem, certo? Então, dentro do horário disponível que você tem para estudar, sei lá, das 19 horas até meia-noite, neste período, qual horário você rende melhor? Ah, eu gosto de chegar do trabalho, ainda tô, né, adrenalizado e tal, já gosto de estudar direto. Excelente. Ah, não, gosto de descansar primeiro e depois estudar. Gosto de dormir cedinho e acordar de madrugada para estudar. Muita gente tem feito isso. Excelente, gente. Olha só. Faça testes, não tenha medo de fazer testes achando que está perdendo tempo. Você não estará perdendo tempo. Você precisa descobrir o que funciona melhor para você. Em que momento, em qual horário, de que forma o seu rendimento vai estar mais alto. Quinta dica: alterne os métodos de estudo. Pessoal, se você está sacando que não está concentrado, tá ali na leitura da teoria num PDF e começou a sentir sono e tal, que tal partir para a resolução de questões? Trocar o estímulo ajuda muito na concentração. Parte para a resolução de questões daquele assunto mesmo que você estava estudando, às vezes nem terminou então a teoria, vai fazer exercício. Às vezes você vai começar a errar de monte, mas aí você vai ter que consultar a teoria, pronto, aquilo já te instiga a voltar a ler. Entende? Na pior das hipóteses, num dia bem difícil que você sente, num dia atípico, tá? Porque não dá pra fazer sempre também, mas que você tá sentindo que tá difícil, puxa uma matéria que você tenha mais facilidade, sei lá, que às vezes vai estar prevista no ciclo no dia seguinte. Puxa pra esse dia, estuda algo mais agradável, né? E aí você deixa essa matéria mais difícil, eventualmente, para um dia que você esteja melhor. Claro, isso não pode acontecer sempre, por isso que eu falei, né? Tem que ser em dias atípicos, porque senão a gente só vai estudar o que a gente gosta, né? Mas assim, tem que tentar se ajudar sempre, sem se boicotar, né? Se você sabe que você está mudando a ordem das disciplinas para se ajudar, excelente. E mudar o método de estudo é muito importante. Porém, entretanto, todavia, aqui eu não incluo assistir videoaulas. E não porque eu sou extremamente contra assistir videoaulas, mas eu acho que num dia que você está desconcentrado e com sono, por exemplo, você falar, de parar de ler, deixa eu botar uma videoaula ali, acho que você vai estar se enganando. E sou sim contra se enganar, né? Então não é que eu seja contra videoaulas, mas eu sou contra enganações. Então, se videoaula não é um método que você costuma usar, e aí você só vai botar ali pra assistir só pra dizer que tá estudando, fecha tudo e para. É a melhor coisa. Sexta dica: estude num local adequado.
Parece que é ridículo eu estar falando isso aqui, mas é impressionante a quantidade de gente que estuda em locais inapropriados e aí reclamam de falta de concentração. Pessoal, você precisa estudar num local sensacional. E que local é esse? Aquele que funcionar melhor para você. Se é em casa, ok. Se é numa biblioteca, ok. Se é numa salinha de estudos, ok. Fatores que você precisa levar em consideração: o barulho do lugar, claro, a temperatura, muito frio, muito calor, tudo isso prejudica bastante na nossa concentração, né? Iluminação, gente, eu acho que essa inclusive é uma das mais importantes. A iluminação faz toda a diferença pra gente conseguir ficar concentrado, pra cansar muito, né, a nossa visão e tal. Prestar bastante atenção nisso, certo? E também ficar atento a ruídos externos, no sentido de ficar em casa, toca muito telefone e aí você precisa ficar atendendo e tal, problemas. Ir para uma biblioteca, você acaba fazendo amizade com a galera e aí fica parando muito para tomar aquele cafezinho, problemas também. Então isso precisa ser ponderado para você sacar qual é o local ideal para você. Certo? 7ª dica: tire o pijama para estudar. Para você que estuda em casa, para você que trabalha, mas no horário de estudo está em casa e não está numa biblioteca, e para todos vocês aos finais de semana, tirem o pijama para estudar. Quando estamos de pijama, a nossa postura em relação aos estudos muda. A gente fica lento, a gente fica à vontade, sabe? Isso acaba dando um sono, uma preguiça. Não pode. Gente, eu estudava em casa e assim, ó, não tô falando, entendeu? Que você precisa se arrumar. Mas é sério, tira o pijama, bota uma roupa, um sapato, assim, sabe? Um tênis. Mas se você ficar com aquela postura de, sabe? Ai, perna pra cima, aquela coisa mais à vontade, isso prejudica a concentração. 8ª dica: faça meditação. Pessoal, eu não usei essa ferramenta durante a minha preparação porque eu não tive contato, eu não tinha conhecimento deste universo na época, mas hoje isso faz tanta diferença na minha vida que tô aqui para deixar essa dica para vocês. A meditação, ela auxilia em variados aspectos, assim. Ela vai te ajudar a desenvolver um controle emocional, né? Controlar a ansiedade por conta da respiração. Ela te ajuda na conscientização de viver o momento presente, atenção plena em tudo que você está fazendo. Isso é essencial para os estudos, né? E você aprende também a desenvolver a sua concentração, né? A concentração que você precisa desenvolver para a prática da meditação, você consegue levar isso para todos os outros segmentos da sua vida, certo? Então, assim, só consigo enxergar benefício com a prática da meditação. Eu ainda sou, assim, ó, uma aprendiz mirim da técnica, mas já falo com absoluta certeza que faz, sim, muita diferença, certo? Não é nada complexo, como muita gente pensa, né? Ah, mas como faz? Não pensar em nada. Não tem nada disso. Eu considero, gente, meu momento de meditar é um momento que eu me dou de presente no dia. Um momento que eu entro em contato com o meu interior, com o que há de mais belo em todos nós, né? Que é o nosso interior. E é impressionante como isso nos fortalece para depois desenvolver todas as outras atividades do nosso dia a dia, certo? A 9ª dica é: cuide do seu sono. Essa é aquela dica padrão, já conhecida, mas é importante falar porque eu acho que hoje a gente, com esse turbilhão de compromissos, né, o nosso dia é tão corrido, e aí quem acaba sendo prejudicado com isso é sim o nosso sono, né? A gente não pode deixar isso acontecer, principalmente para estudantes concurseiros, né, que tem uma atividade intelectual muito grande. O sono é essencial, certo? Para registrar, armazenar todas as informações, e descansar, ter uma boa noite de sono é muito importante para a gente ter um dia seguinte bom,
com boa concentração e bom rendimento. Okay? Finalmente, 10ª dica: se respeite. Olha, eu tenho até um pouquinho de medo de deixar essa dica aqui, porque eu acho que ela pode servir de justificativa para pessoas que querem desculpas para não estudar. Mas essa dica vai para você que leva os seus estudos a sério, que não tá de brincadeira, que elegeu como prioridade da sua vida hoje estudar e passar no concurso público. Olha só, mesmo a prioridade sendo essa, vai ter dia que simplesmente não vai rolar. Não tem jeito, somos seres humanos, temos limitações. Vai ter dia que você vai tentar de tudo, vai tomar um café, vai lavar o rosto, vai trocar o método de estudo. Mesmo assim, você não vai conseguir se concentrar. Se respeite, respeite esse dia. Acho importante fazer o seguinte: reflete um pouquinho e tenta diagnosticar o motivo da sua falta de concentração. Às vezes, você está passando por algum problema real e concreto na sua vida, algum problema sério, não é simplesmente um compromissozinho que faltou anotar na agenda. Neste caso, você consegue justificar a sua falta de concentração. Isso é ótimo, porque você não vai se sentir culpado por não estar estudando, porque a pior coisa é a gente perder um dia de estudo e ficar remoendo aquilo. Agora, se você para pensar, tenta diagnosticar o motivo da falta de concentração e não encontra o motivo, serve até como aquele tapa na cara, sabe? Do tipo, gente, então eu preciso sentar e estudar, porque não tem porquê eu estar desconcentrado, entende? Então, assim, gente, se tem um motivo real que está causando a falta de concentração, acolhe isso, respeite o dia, não estude naquele dia. Porém, se você percebe que não tem motivo para aquilo estar acontecendo, se força um pouquinho, né? Porque a gente não pode ter falta de concentração por ter, né? A gente não pode ficar perdendo dias de estudo, ok? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que as dicas ajudem aí para a concentração, né? E, consequentemente, para aumentar aí o rendimento nos estudos, certo? Até a próxima. Arrebentem aí de estudar. Beijo!